Então vamos falar um pouco de história. Começar pela Revolução Industrial. Revolução Industrial. Quando a palavra industrial lembra de indústria. Se você pensar em indústria, você vai pensar em empresas que têm máquinas. E é isso mesmo. A Revolução Industrial foi quando começaram a surgir essas máquinas nas empresas para facilitar o trabalho. Essa revolução industrial, chamada Revolução, ocorreu entre 1760 e 1900. É um período bem longo, porque não foi de um dia para o outro que de repente surgiram as máquinas, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Então, por exemplo, você imagina que antigamente quem fazia sapato era um sapateiro. Então a pessoa que era o sapateiro fazia lá um por um os sapatos manualmente, sem máquina, de forma artesanal, né? Por isso ele era chamado de artesão. E além de dar bastante trabalho, demorava muito tempo para ficar pronto um tênis, né? E aí de repente eles foram inventando as máquinas. Então chegou uma máquina que era capaz de fazer um tênis e levava muito menos tempo do que um artesão, um sapateiro levava, né? E aí isso então foi nesse período aí da Revolução Industrial. Aconteceu entre os séculos 18 e 19 na Europa, e essa invenção de máquinas aí para facilitar o trabalho. Isso acabou substituindo o trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, porque antes o artesão ele fazia o sapato e ele vendia o sapato dele. Ele vendia o que ele mesmo fazia. E aí, com a invenção das máquinas, então uma pessoa tinha a máquina e contratava pessoas para trabalhar nessa máquina e pagava salário para elas. Então isso é o trabalho assalariado, né? E com esse trabalho assalariado, muitas pessoas que viviam no campo plantando começaram a se mudar para a cidade, onde tinha essas fábricas, né, para ganhar dinheiro em troca de trabalho. Isso aconteceu principalmente na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial. Nessa época da Revolução Industrial surgiu o motor a vapor e também o tear mecânico, que é uma máquina, um tear, que facilitava muito a produção de roupas, diminuía o tempo para que uma roupa ficasse pronta. Fazia, aliás, várias roupas, né? Nessa época não tinha as leis de trabalho que tem hoje. Então os donos da fábrica queriam cada vez mais lucrar e colocavam as pessoas para trabalhar várias horas por dia, 14 horas por dia, 12 horas por dia. E incluía crianças também trabalhavam. Por isso, os trabalhadores começaram a se revoltar contra essa exploração. Que você tem as crianças trabalhando aí, ó, numa máquina de fios, né? Fazendo fios. Ali são os novelos, aqui enrolando a linha, né? As crianças trabalhando aí na máquina. Bom, os trabalhadores começaram a se revoltar com essa situação, né? E aí nesse cenário surge o socialismo. Os trabalhadores estavam revoltados porque eles trabalhavam demais e continuavam pobres, ganhando pouco. Por outro lado, os donos das fábricas estavam ficando cada vez mais ricos. E aí então surgiu um cara chamado Karl Marx, que formulou umas ideias que ficaram conhecidas como socialismo. Então Karl Marx, que é esse cara aqui, é considerado o pai do socialismo. O socialismo, ele se opõe ao capitalismo. O capitalismo é um conjunto de ideias em que as propriedades são privadas. É aquela questão, a pessoa é o dono da fábrica, é o dono das empresas, das máquinas, e ele contrata pessoas. Ele que tem o dinheiro, mas é ele que tem o dinheiro.
Então, isso aí é o capitalismo. E aí, as ideias do Karl Marx, chamadas de socialismo, são consideradas ideias de esquerda, tá? A gente usa esse termo aí, de esquerda, que é a questão de socializar. Socialismo vem de socializar, ou seja, tudo é de todo mundo, não teria propriedade privada particular. Eu não seria dono da fábrica, a fábrica seria de todo mundo, essa é a ideia aí, tá? Então, socialismo é de esquerda, a gente fala que é de esquerda, enquanto o capitalismo é de direita. Essas ideias aí, o socialismo ganhou força em 1867, é o século XIX, isso aí. E a principal ideia era essa, que as fábricas e os meios de produção deveriam pertencer a todo mundo, não apenas a alguns empresários. Então, com isso não ia ter rico e pobre, nem patrão nem empregado. Todos iam trabalhar e ganhar o mesmo salário, que seria estabelecido pelo governo. Não tinha propriedade privada, né? Ninguém poderia sair e escolher uma casa para comprar. O governo é que distribuiria as terras e as casas para todos igualmente. Parece até legal, né? O socialismo foi introduzido na Rússia a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, tá? Revolução Russa, 1917, introduziu o socialismo. Esse movimento aí, a Revolução Russa, tirou o poder da monarquia. Antes, a Rússia era uma monarquia, então tinha um rei lá, tá? E aí, bom, depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo acabou se espalhando por outros países, como China e Cuba. Nessa época também a Rússia formou um bloco com outros países, formando a União Soviética. Então a Rússia se juntou com outros países e esses países juntos formavam um bloco chamado de União Soviética. Todos os países desse bloco da União Soviética eram socialistas, tá? O problema é que alguns desses países levaram essas ideias de socialismo ao extremo e acabaram formando ditaduras em que as pessoas não tinham liberdade nenhuma. Então, bom, você imagina, você quer comprar uma casa, mas você não pode comprar uma casa, porque é um socialismo. Aí já começa a, de certa forma, tirar sua liberdade, né? Porque você quer comprar, mas não pode. Você tem que ter aquela casa que o governo te designou, tá? Isso é só um exemplo da restrição de liberdade. Na verdade, foi bem pior que isso, né? Esse socialismo ao extremo é chamado de comunismo. A Rússia, que era a União Soviética, né? Formava a União Soviética. A China e Cuba se tornaram comunistas. Olha, ainda hoje a China é comunista. A Cuba também é comunista e tem passado bastante aí nos jornais algumas aberturas que o atual presidente lá tem feito para diminuir, né, as medidas comunistas e se abrir ao capitalismo. E tem até ganhado aí a simpatia do Barack Obama, que tem favorecido Cuba e tirado algumas restrições que os Estados Unidos tinham imposto para Cuba.